É o Papoco Geral, voltando aqui para você que está chegando agora, nosso bom dia carinhoso. E o quadro de hoje do Papoco Geral, Mário Brandão, quem ele está trazendo hoje? Não menos do que Germano Fenner. O Germano Fenner, ele vai trazer para nós, e nós vamos debater e discutir e esmiuçar o planejamento estratégico, né? A necessidade e ação, as ferramentas para um planejamento estratégico, tanto das empresas, que é o mais divulgado, o mais conhecido, pelo menos circula mais na mídia, e o planejamento estratégico pessoal, que logo adiante, nós computamos, que logo adiante, nos próximos anos, ele estará tão forte, né, no segmento, na preocupação do ser humano com o planejamento, quanto o empresarial está sendo hoje. Germano Fenner, ele é graduado em informática, tem MBA executivo em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, olha aí, MBA também executivo em gestão de negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, mestre em sistemas de processos industriais pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Depois nós vamos dar uma pitadinha sobre o que pensamos, sobre as informações que temos da Unisc, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Também Mário Brandão é autor dos livros Gerenciando Múltiplos Projetos com a Microsoft Project Server, Microsoft Project 2010 com Boas Práticas, da editora Ciência Moderna, esses dois. E também autor do livro Mapas Mentais, Potencializando Ideias, pela editora Brasport. Mário, olha só quem temos aqui na nossa mesa. Faz o teu comentário aí, Mário. O meu comentário é o seguinte: aqueles que estão nos ouvindo, prestem muita atenção às explicações que o Germano vai passar para vocês, porque elas são assim, de uma importância fundamental para o crescimento profissional e pessoal de todos nós. Chame os seus filhos que estão na faculdade, ou mesmo os que não estão ainda na faculdade, chame a sua esposa, avise aos seus amigos para poderem prestar atenção a essa palestra que vai ter aqui agora, porque ela é muito importante para o seu crescimento pessoal e profissional. A Rifranci Ribeiro, chegando aí, dando seu bom dia a todos, nosso beijo, nosso abraço carinhoso, Rifranci, para ti e para toda a família. Germano, vamos começar, como é que se diz, Mário, do começo? Né? Vamos começar do começo. Tu nasceste onde? Qual é a tua origem? Vamos te apresentar para todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, eu nasci numa cidade chamada Cerro Largo, isso fica no interior do Rio Grande do Sul, de referência, fica perto de Santo Ângelo, Santa Rosa, Horizontina, né? Sim. Olha, Santo Ângelo, Santa Rosa, Horizontina. O pessoal gosta muito de linkar assim, esses lugares com personalidades importantes. Vamos né? lá. Então, Santa Rosa, terra da Xuxa. E Horizontina, terra da Gisele Bündchen. Olha aí, olha que belas representantes. Continuando. Ok. O meu pai, ele é descendência de alemães e minha mãe é descendente de italianos. E eu sou tão brasileiro quanto vocês. Muito bem, olha. Luciane Roveder, né, essa que me acompanha já há 15 anos, também é exímia. Descendente de alemão e de italiano. E olha que essa raça é que modelou o Rio Grande do Sul, junto com todas aquelas que estão lá hoje, né? Modelou o Rio Grande do Sul, fazendo com que o Rio Grande do Sul tivesse chegado aos patamares de economia, de educação, de qualidade de vida que tinha há pouco tempo atrás. Nós torcemos que o Rio Grande do Sul melhore, porque hoje, eu tenho dito aqui, o Ceará, na questão geral, está muito melhor do que o Rio Grande do Sul. Continuando. O teu desdobramento, o teu interesse por as questões aonde que tu passou a desenvolver, estudar, ela veio desde cedo, porque tu te formaste, tu tem graduação em informática, né? Correto. Percebeu que a informática na época seria alguma coisa que estaria presente dentro de cada cabeça do ser humano, dentro de cada residência, e daí tu foi tocando para frente, é isso? Assim, uma coisa muito bacana que eu tive em relação aos meus pais, e sou muito grato a eles, né, foi sempre priorizar os estudos, né? E eu acho assim, o melhor investimento que uma pessoa pode fazer nela, o melhor investimento Sim. é o estudo.
porque é uma coisa que ninguém vai tirar da pessoa. Então, se você tiver a chance de fazer uma faculdade, se você tiver... E hoje, eu não digo nem assim a questão de fazer a faculdade, que a gente tem, graças a Deus, está acessível a todo mundo, né? Mas para aquelas pessoas que de repente não têm a chance de fazer um nível superior, né? Até cursos de 20 horas de duração, 10 horas de duração. O que eu quero dizer é que, sempre que possível, priorize o estudo em sua vida. Busque qualificação. É um investimento que ninguém tira. E pode fazer um diferencial numa entrevista, numa questão de oportunidade. Tá? Então esse é um recado que eu queria passar a quem está nos ouvindo. Priorize a questão do estudo, invista no seu estudo. Muito bem, mandando um alôzinho aqui também para o Clerton Cordeiro de Abreu, Quequé. Ele está nos acompanhando, dizendo que o programa está show. Também o Fabiano Santos, nosso grande colaborador, está ligadinho, sintonizado. Está no trabalho, mas dando uma espiadinha sempre no nosso programa. Ele, que sempre está aqui conosco, trazendo boas pautas também para o Observatório Virtual. Mário Brandão, olha que formação, olha que talento nós temos aqui conosco hoje na nossa bancada, oferecendo isso para todos que estão nos acompanhando, Mário. Com certeza, inclusive... Dentro de temas, Mário, desculpa eu te cortar assim, né? Esse bloqueio imediato, dentro de temas que nós estamos desenvolvendo sempre aqui no programa. Olha a mensagem que deixou o Germano agora, é uma tônica, né, do Observatório Virtual, principalmente dos assuntos que traz o Mário Brandão. E tem, inclusive, que eu passei para você também, uma relação de questionamentos para a gente fazer para ele sobre o desenvolvimento do trabalho dele. Entrando então no planejamento estratégico, Mário, que são essas as questões. As empresas, de maneira geral, vamos falar das grandes, das médias e das pequenas empresas, elas têm se preocupado com isso ou ainda está muito incipiente? O brasileiro tem que melhorar muito na questão, o empresário brasileiro, na questão de planejar, na questão de acompanhar esse planejamento, na questão da execução desse planejamento, na questão de ter um profissional orientador para que isso se cumpra e se chega onde que todo empresário quer, que é o sucesso de sua empresa, do seu produto e o ganho, né, financeiro com isso. Muito bem. Algumas empresas, não são a maioria, têm um planejamento estratégico bem definido. E quando a gente quer dizer um planejamento estratégico bem definido, é que existe o planejamento e está seguindo o planejamento. Porque não adianta a empresa fazer o planejamento estratégico, mas no decorrer do dia a dia, ela se perder na operação. Ela tem planejamento e não segue, tá? Então essa é a primeira situação. A segunda, né, é que a cultura do planejamento, de você olhar a curto prazo, de você observar a médio prazo, de você conseguir enxergar a longo prazo, tá? Isso é algo que ainda precisa ser trabalhado. O que a gente percebe às vezes é que muitas empresas, tá, elas estão assim, vivendo o momento. Se a gente perguntar, tudo bem, o que você observa daqui a um ano, o que você observa daqui a 2 anos, elas não vão ter uma resposta para isso. Então o que eu quero dizer é que ainda tem muito para se trabalhar nessa questão de planejamento estratégico. Muito bem. Isso a gente consegue, até pelas entrevistas que fizemos, ou aonde atuamos aqui na Fortaleza, na Grande Fortaleza, a gente costuma perceber que tem muito mais para avançar, que as empresas, principalmente, eu digo as pequenas e médias, porque são aquelas que a gente tem mais contato, elas precisam acreditar que um bom profissional nesta área, ela eleva a capacidade da empresa, ela faz com que essa empresa possa aparecer no cenário, né, onde que ela está inserida, e hoje em todos os cenários, em função do advento aí da internet, né, e das redes sociais e de tudo que acontece. Mas aí eu te pergunto então, Germano Fener, né, graduado em informática e MBA aí em executivo, em gerenciamento de projetos e assim por diante, belo currículo, parabéns. Por que fazer o planejamento estratégico? Olha só, a partir do momento que você tem um planejamento estratégico, você tem o norte, tá? Se você observar, por que muitas vezes uma empresa é bem sucedida, por que uma pessoa é bem sucedida? Porque elas têm um objetivo claro e trabalham para isso. Sim. Então, a partir do momento que você tem um planejamento e você segue esse planejamento, faz toda a diferença. Você tem o norte.
Se você tiver a chance de observar, vejam pessoas que têm uma meta. Às vezes a meta é passar no concurso, às vezes a meta é concluir um curso, uma faculdade, né? Uma empresa que quer alcançar o objetivo, você vai perceber que a performance deles é bem diferenciada, tá? As coisas vão acontecendo. Elas vão acontecendo porque sabe-se onde quer chegar. Quando você tem o planejamento, isso muda tudo, tá? Ele lhe dá um norte, tá? Ele lhe dá uma orientação. Se consegue identificar a paisagem de uma empresa que produz, que trabalha planejamento estratégico, de uma empresa que não produz. Isso se consegue. Para quem não é da área, né, talvez com uma certa dificuldade, mas também pode perceber. Agora, para quem seja da área, eu penso que seja direto isso, essa observação. A diferença que tem em resultados. Sim, de uma empresa que utiliza, que segue, que tem planejamento estratégico, de uma que não tem. Com certeza. Só para você ter ideia, já tivemos notícias de algumas empresas que, quando vieram para o Brasil, isso nós estamos falando de década de 70, década de 80, elas tinham assim, um planejamento estratégico para os próximos 500 anos. Eu sei que pode parecer muito para o ouvinte que está nos escutando, né? Mas eram empresas que estão enxergando a longo prazo, certo? É claro que hoje, se a gente observar o cenário de Brasil, hoje, você não consegue olhar um cenário daqui a 5 meses, daqui a 8 meses, daqui a um ano, porque ele é um cenário muito volátil, tá? Mas o que acontece? O que é o ideal? Você fazer um planejamento e, é claro, no decorrer do tempo, você ir fazendo ajustes. Okay? Certo. Corrigindo pelo caminho. Mário, antes de tu fazer a tua inserção, eu estou dando conta de que há muitos anos, eu não sou um especialista nisso, e depois nós vamos falar também de uma novidade que está vindo aí, que alguns até já se preocupam com isso e já estão exercendo a situação, que é planejamento estratégico pessoal. Nós estamos falando de empresa agora. Mas dei conta de que há alguns anos eu já estimulo a pensar assim, também penso, de que se hoje eu vou... tirando fora o pensamento imediato, que eu acho que o pensamento imediato, a cultura imediata, ela é perturbadora, ela puxa o freio de mão. Se eu estou gastando R$10, R$15 em alguma coisa que até talvez não seja necessário, eu não tenho que pensar que são R$10, eu tenho que pensar que são R$15. Se for durante um ano, né, são 170, faz as contas aí, Mário. Vai indo. Durante 10 anos o valor aumenta muito, sem falar em correções. Então o raciocínio de nós todos, ele tem que passar por aí, né? Porque às vezes eu acho que eu gastei 10 ali, 15 ali, 30, isso não é nada. Mas soma no final do dia, e aí você vai verificar realmente se aquilo que você gastou tem fundamento, e quanto isso vai significar, repetindo os gastos, no final de um mês, no final de um ano ou de 10 anos. Como qualquer ser, por menos informado que seja nos Estados Unidos, ele pensa para 10 anos. É aquilo que foi comentado antes do enxergar a longo prazo. Por exemplo, tá? A gente está falando um pouquinho sobre planejamento estratégico pessoal. Uma pessoa que gasta um lanche diariamente, sim, vamos pegar um valor moderado, tá? Eu sei que deve ser um pouco mais que isso, mas vamos pegar R$7 por dia, né? De lanche. Ao final de uma semana, são R$35, de segunda a sexta, certo? Se você considerar o final do mês, são R$140. Observe, a gente já passou de curto prazo para um mês, médio prazo, tá? Num cenário de planejamento pessoal. Se você olhar no final do ano, gente, é quase R$1.500. E aí começa a aparecer o volume. Então, a partir do momento que a pessoa começa a enxergar a longo prazo, a própria atitude dela começa a mudar. A questão é, as pessoas têm que começar a observar isso. O próprio comentário que está tendo hoje do planejamento financeiro, de que as pessoas estão vivendo mais, né? Isso já está clamando que a gente tem que começar a ter essa visão em relação a nós mesmos a longo prazo. Aí você, Germano, dentro da tua experiência até de vida, não só como professor, orientador nesse sentido, você não acha que uma boa parte da culpa dessa situação é que o brasileiro, mais uma vez,
acha que a embalagem é mais importante que o conteúdo, a roupinha não sei o que, o tênis não sei o que, o restaurante, o reco bolou azeitona, o carrão não sei o que. Você não acha que viver de aparências, né? Observe o seguinte, vamos tentar entender o nosso contexto, tá? Certo. Qual que é o nosso contexto hoje, assim, a nível do Brasil, né? Todas as pessoas, elas são pressionadas por um consumo. Se você olhar para o lado, é uma loja querendo te vender uma roupa. Olhar um pouco mais adiante, é outra loja querendo te vender um produto. Então, as pessoas, elas têm uma pressão muito forte, né, para orientá-las a esse consumo. Então, a gente tem que ter noção desse cenário, que é um cenário que envolve o consumo. Outra coisa, existe pouquíssima orientação dessa questão de planejar. Eu acho que 2 disciplinas deveriam fazer parte do currículo das escolas. Sim. Primeira disciplina, educação financeira, que é o que nós estamos falando aqui. Segunda disciplina que deveria fazer parte do currículo, essa questão do planejamento. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou lançar uma pergunta para todo mundo, né? Mas para pensar, tá? Pensa, mas não precisa responder, né? Uhum. Até porque quem está nos ouvindo vai ficar difícil, a não ser por celular. Mas pode mandar pela live a sua opinião e mande aí. Mas observe o seguinte, esperando. Em abril eu recebi uma mensagem, dizendo assim, já passou 25% do ano. Nós estamos finalizando maio, semana que vem finalizou maio, então nós já passamos de 1/3 do ano. Aí a pergunta que eu lanço para vocês é, o que você fez nesse 1/3 de ano? O que você fez? Então, se você não começa a ter assim essa questão de o que eu vou querer fazer esse ano, o que eu quero para mim esse ano, né? Você começa a ter a noção de que sua vida está passando em branco. Observe. Mas não seria uma questão eu diria até que genética nossa, da indisciplina, da falta de respeito até consigo próprio em relação a essas coisas, Germano? É aquilo que eu falei. E aí antes. você faz o planejamento, mas o planejamento fica pendurado na parede. Vamos ver 2 coisas. A primeira, tá? As pessoas, elas não têm essa orientação. Vocês, no tempo de escola, no tempo que, nas fases que vocês passaram, foi dada alguma orientação de como se planejar para a vida? Assim. Provavelmente não, porque é um assunto assim que eu digo assim, não, que é discutido pouco. Agora, vamos pegar uma outra situação. Imagina na nossa época de criança, isso não acontecia de jeito nenhum, não está acontecendo hoje. Agora, quer ver uma outra coisa interessante? Penso eu que vocês e os ouvintes, né, que quando chega no final do ano, você já deve ter recebido aquela orientação, olha, tudo que você quer que aconteça no ano que vem, escreve numa folha. Mas tem que ser no último dia do ano, tá? Sim. No último dia do ano, você escreve numa folha. Vocês já escutaram isso, né? É como se vezes? O último dia do ano fosse mágico. Ele não é. Tá? Igual o dia de hoje. Mas o fato é que as pessoas, algumas, por disciplina, elas escrevem no papel o que elas querem que aconteça no outro ano. Por exemplo, no próximo ano eu quero fazer um curso, eu quero concluir minha faculdade, eu quero mudar de apartamento, eu quero finalizar um relacionamento que não está sendo saudável, ou quero começar um namoro. As pessoas vão elencando essas ações. Quer dizer o quê? Quer dizer que existe ali um mínimo de planejamento. Essa prática funciona? Funciona. Essa prática, por mais simples que seja, ela funciona. Só que ela foi passada para nós pela metade. Como assim? Não foi passada a instrução completa. Então, o que é interessante? Se você é uma pessoa que gosta de colocar no papel o que você quer que aconteça no próximo ano, primeira coisa, não precisa esperar 31 de dezembro. Você pode fazer isso hoje. Segunda coisa e é o que vai fazer diferença. Aquilo que você colocou no papel que você quer que aconteça, leia pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Por quê? Para dar foco, para dar orientação. Porque a partir do momento que você vai revisando, isso vai lhe orientando. Porque o que acontece? As pessoas escrevem o papel, guardem o papel, esquecendo. às vezes perdem o papel e passa a ser um ano como qualquer outro. Aí vai chegar 31 de dezembro e você vai ter a nítida impressão que os seus dias passaram em branco e nada aconteceu. Mas mais importante que isso, na hora que você colocar as suas metas nesse papel, coloque uma data. Sim. O que eu coloquei para mim esse ano? Então vou dar um exemplo meu, né? Eu queria, em fevereiro, concluir o doutorado. Eu concluí o doutorado. Olha aí. Eu queria programei para concluir em maio
um treinamento que eu vinha fazendo, concluí. E tenho como meta, agora em junho, começar 2 outros treinamentos na área industrial. Sim. E eles estão direcionando para isso. Mas perceba que eu coloquei, a partir do momento, se você só colocar a ideia, ela é um objetivo. Sim. A partir do momento que você coloca uma data, vira um compromisso, vira uma meta. Tá? E isso pode fazer toda a diferença. É um planejamento simples que está ao alcance de todo mundo. E seria, vamos dizer, o início para acostumar e se introjetar e se preparar para outros planejamentos maiores. Existem outros. Tem que ter o degrau da escada, o primeiro, o segundo e o terceiro. É uma cultura. Para que a gente consiga ir burilando, ir aperfeiçoando a pedra bruta que está na nossa frente para torná-la em pedra polida. Quer ver uma coisa interessante? Existem várias ferramentas de planejamento estratégico. Uma que é muito divulgada e utilizada pelas empresas é o Balanced Scorecard. Tá? Certo. O Balanced Scorecard é uma ideia que surgiu de Kaplan e Norton, na Universidade de Harvard, na década de 90. Tá? Existem outras ferramentas de planejamento estratégico. Tá? Mas essa, em especial o BCC, ela é muito usada pelas empresas. Tem suas desvantagens, tem os seus poréns. Agora, o que poucas pessoas sabem é que também existe o Balanced Scorecard pessoal. E esse BSC pessoal, ele é uma situação muito mais complexa, porque existem metas, existem indicadores, existem iniciativas, tá? Então, aí sim é naquele momento em que a pessoa realmente ela quer fazer algo bem mais elaborado, né? E que todo mundo pode fazer. Se você for na internet e digitar Balanced Scorecard pessoal, vai ter muita informação riquíssima, né, que você pode utilizar para fazer o seu BSC pessoal. Germano, dentro disso que você está explicando para nós, para uma formação mais comprometida em relação ao planejamento, você concorda que de repente deveria começar pelo planejamento pessoal para depois ele ser aplicado a nível na empresa ou coisa que o valha? Olha só, Mário. Treinamento? Seria isso? Seria Olha só. A empresa, ela quer fazer o planejamento estratégico. Bacana, isso é muito, muito interessante. Só que os funcionários, eles não têm a cultura do planejar. Na maioria das vezes, eles são operacionais, né? Faça isso. Aí o que acontece? A empresa está olhando no nível de gestão, está enxergando um pouco mais à frente, mas os funcionários, né? Eles não estão, às vezes nem conhecem o planejamento estratégico da empresa, nem conhecem. Claro que hoje existem recursos, né, para que esse planejamento estratégico ele saia da alta gestão, aí eu estou falando de diretores, acionistas, né, e vá até o chão de fábrica, né? Existe hoje ferramentas para isso. Aquela migração lá do Taylorismo, que o general, dono da empresa, dizia que era assim, aí o funcionário, isso ia para o supervisor, chegando até o chão da fábrica, lá era feito daquele jeito esse processo. Aí depois essa migração aí para Toyotismo, para Fordismo, aonde as empresas, e hoje estão trabalhando isso, façam com que o colaborador ele se sinta dono da empresa. Exato. Dentro de um plano de estratégia. É porque, observe o interessante, se a empresa ela tem um planejamento estratégico e os funcionários eles têm uma cultura de planejamento, as chances vão ser muito maiores. Tá? Pode. As chances assim de alcançar as metas vão ser muito maiores por causa de uma cultura. Tá? Por causa de uma cultura. E isso pode fazer, por isso que é interessante, né, que se tenha essa questão do planejamento estratégico. Pronto, não. Então, voltando à pergunta, você acha, de forma muito objetiva, muito transparente, você acha que o planejamento estratégico é fundamental? Sim. Não tenho dúvida disso, porque eu utilizo na minha vida planejamento estratégico. Tive a chance de estar com muitas empresas que usam planejamento estratégico e a gente percebe a diferença. Tá? Então, é importante dizer, não é o fato de você fazer um planejamento estratégico que vai dar certo. Tá? O que tem que ficar claro é que se você tem um planejamento estratégico, as chances de você ter sucesso, da empresa conseguir alcançar seus objetivos,
da pessoa conseguir alcançar as suas metas pessoais vão aumentar. Tá? Então, o fato de você ter um planejamento estratégico não quer dizer que você vai ter sucesso. As chances aumentam consideravelmente. É isso que tem que estar claro nessa primeira conversa. Tá? É isso, Acosta? Então, assim, tu já praticamente respondeu. Seguir o planejamento estratégico não significa que as garantias de sucesso elas serão plenas, né? Elas vão aumentar muito. Tem que haver as tentativas, tem que haver as correções no percurso, mas o importante é não deixar de se fazer, é manter, é se adequar, é treinar o nosso cérebro para que ele acostume, para que ele habitue, e aí sim, lá na frente eu penso que as chances de sucesso serão muito grandes e as melhorias serão notadas e observadas ao longo da subida da escada. Deixa eu dar um testemunho até que vai ajudar aqui essa fala dele. Durante 16 anos eu trabalhei numa empresa, a maior empresa de distribuição de energia do estado do Ceará. Olha aí. Poucas as empresas realmente são as que têm condições, porque esse é um investimento, né, que você trabalha não só com a diretoria, como você falou, a cúpula, né, que seria os diretores, gerentes, e aí para chegar ao chão da fábrica, que é o grupo maior, né? E com a chegada de um chileno aqui, o nome dele é Christian Ferro, houve uma mudança de comportamento da empresa. Aí foi quando ele lançou um projeto chamado Escalada. Qual era o projeto? Dentro de 10 anos, ser a melhor do Brasil. O investimento foi alto e o retorno foi rápido. Para você ter ideia, porque é o seguinte... Que exemplo bacana aí. Aí entra exatamente a questão do planejamento pessoal. Porque foi ensinado, ao mesmo tempo, foi envolvido empresa e empregado para entenderem o empregado qual é o caminho que era o caminho que ser seguido. Resultado, resumindo a história, porque se eu fosse me alongar, em 3 anos a empresa superou a meta que era para 10 anos. Ela chegou a primeira do Nordeste e chegou a primeira do Brasil. Então, nisso, ela se manteve durante alguns anos como a primeira do Brasil em distribuição de energia elétrica. Aí vem vários fatores, desligamento, falta de energia, tal. Índices que são acompanhados até hoje, passo a passo, para que ela se mantenha unida. Então é isso, a importância desse investimento, e eu vivenciei isso, quer dizer, houve inclusive a surpresa, né? Porque se trabalhavas para 10 anos, com 3 anos tu conseguiu atingir a meta, mas porque eles envolveram os empregados de uma forma que aí literalmente aquela velha história dizer assim, vestiu a camisa, né? Que aí assim, vamos trabalhar para a gente atingir a meta, né? E não se pensava, até nós empregados, que a gente ia chegar tão rápido quanto chegou, né? Pois olha aí, é um case muito bem oportuno, né, para que todos aqueles que estejam nos acompanhando possam entender o real valor do planejamento estratégico e que funciona, né? Tá aí um exemplo de uma grande empresa. Agora, as pequenas e médias empresas também têm que se adequar, têm que buscar esses recursos, essas ferramentas, porque toda pequena e média empresa ela quer se tornar uma grande empresa, não é? Eu vou responder, né, dizendo o seguinte: eu acho que toda grande empresa um dia foi pequena. Também, olha aí. E o que fez ela chegar onde ela chegou, né? Foi a questão de enxergar longe, né, de ter objetivos claros, metas definidas, né? É isso aquilo que falei. O fato de você ter um planejamento estratégico, ele não vai ser garantia de sucesso. As chances aumentam consideravelmente. Certo. Independentemente do exemplo que o Aguiar falou aqui, da experiência vivenciada por ele, nós temos um outro exemplo fantástico, admirável, maravilhoso aqui no Ceará, que é a indústria de massas e biscoitos M. Dias Branco. Sem dúvida. Como você disse, começou com uma padaria. Pequena. E hoje é Aonde? Em Juazeiro? Em Juazeiro do Norte. E hoje é a terceira maior indústria de massas e biscoitos do mundo. Daí foi o quê? Planejamento, foi visão de um empresário que talvez nem tivesse essa cultura toda, mas ele teve a percepção, o discernimento
de perceber que se ele não fizesse daquele jeito na empresa dele, ele não chegaria a lugar nenhum. São 11h19. Olha, o tempo galopa, o tempo corre, né? Quando o assunto é interessante, o assunto é profundo, é palpitante. É o programa Observatório Virtual, aqui pela sua Rádio Active, pela nossa Rádio Active, é a rádio que você assiste pelo Facebook, pela live você está assistindo agora, e não esqueça também que após o término do programa, minutos depois, ele continuará lá, né, na live, na página, na fanpage do programa Observatório Virtual e também da Rádio Web Active, e você pode assistir novamente, você pode avaliar o nosso desempenho também. Participe aí com a sua opinião. Nós precisamos de sugestões de todos aqueles que estão nos assistindo, de todos vocês. Solicitamos também que compartilhem, curtam, sigam e compartilhem para nós chegarmos àqueles acessos que já chegamos em 9, 10 mil, queremos chegar a mais ainda. Você é parte muito importante do nosso programa. Veja bem aqui, Mário Brandão, quem está conosco? O Fabiano Santos, mais uma vez um abraço para o Fabiano, nosso querido amigo e um competente homem de imprensa, hoje ali na TV Metrópole, entre outros projetos que participa. Nosso abraço carinhoso ao Fabiano Santos. E também, quem que está, Mário Brandão? Quem, Germano? Sivaldo está lá desde o início. Quem? Cacazão Nogueira. Cacazão Nogueira, ele não é um torcedor do Fortaleza. Não é. Ele é muito mais do que isso. E tem aqui na nossa Rádio Active, todas as terças-feiras, o programa 100% Leão. Super audiência do 100% Leão. Parabéns, Cacazão Nogueira. Parabéns a toda a equipe. Eu, de vez em quando, estou ali, coladinho, com o olhinho, grudado às terças-feiras à noite no programa 100% Leão. Mas tem mais uma pergunta aí, Mário Brandão. Vamos desenvolvendo esse assunto que é rico e que faz com que as pessoas... E o objetivo é esse, Mário e Germano, que as pessoas elas estejam participando conosco e que levem isso para suas vidas, no particular, na questão do planejamento estratégico pessoal e nas questões do planejamento estratégico de empresas para a sua pequena, média e grande empresa. Uma pergunta, assim, de enfiar o dedo, ali, na lata. Querida, Germano, em se tratando de planejamento estratégico, onde as empresas erram? Interessante a pergunta. Assim, o que tem se percebido, inclusive os criadores do modelo BSC, interessante falar, não tem só o BSC como ferramenta para planejamento estratégico, tá? Tu tem o modelo GPD, você tem as forças de Porter, tá? Você tem análise por perspectiva, existe uma série de ferramentas, ok? Mas os criadores do BSC, Kaplan e Norton, eles comentam que o problema das empresas é que elas fazem o planejamento estratégico, mas elas não seguem. Tá? Então, o maior problema que eu vejo hoje é, às vezes, a empresa está lá a visão de todos os funcionários, eles conseguem ver onde a empresa quer chegar, às vezes elas colocam um mapa estratégico, a visão de todos, mas no dia a dia, na operação, ela se perde. Certo. Aquilo que ela planejou fazer, aquelas orientações que ela deu, elas são assim, como se diz, não sei se seria o melhor termo, né, mas são devoradas, né, pelo operacional. Perde a noção da prioridade. Perde a noção da prioridade, né? E aí acabam deixando de lado. Então, fazem um planejamento estratégico, mas não seguem. E a gente vê acontecendo algo muito parecido no lado pessoal. Sim. Assim como acontece nessa empresa, no lado pessoal também acontece. Quer ver uma coisa interessante? A pessoa se programou para esse ano ela fazer economias, tá? Fazer economias. Então, ela quer chegar no final do ano, vamos supor, uma economia de R$1.000, R$2.000, depende do padrão de cada um. O que seria interessante ela fazer? Tá? Então, se ela quer chegar a isso, cortar algumas despesas, né? Não deixar momentaneamente de fazer algumas aquisições, se for o caso, uma renda extra, né? Só que no dia a dia, chega o final de semana. Tá, mas final de semana eu vou ir para uma pizzaria. Final de semana
eu vou me dar um presente, vou comprar tal necessidade que eu preciso, né? E aí o que acontece? Aquilo que ela planejou, assim como as empresas, ela não está seguindo, ela vai se perdendo. É importante que a gente falar que a partir do momento que a gente tem planejamento, que a gente coloca objetivo, que nós temos metas, né? Isso também envolve alguns sacrifícios. Uma pessoa que passa num concurso, Sim. olha quanto sacrifício que ela fez, mas a meta estava clara, o objetivo estava claro, certo? Claro. Uma empresa que conseguiu ter uma ascensão, que está há 10, 20 anos no mercado, né? Olha sacrifícios que ela teve que fazer. Então existe esse lado aí, e quando chega nessa situação, né, infelizmente acaba se abrindo mão do planejamento estratégico. Bom, mas quem que está aqui conosco hoje na nossa bancada, no programa Observatório Virtual, deste sábado, e é todo sábado das 10 ao meio-dia, deste 25 de maio de 2019, Germano Fener, que é graduado em Informática, MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, MBA Executivo em Gestão de Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, é mestre em Sistemas e Processos Industriais pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, e doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Daqui a pouco a gente vai falar também dos 3 livros que ele já tem. Mário. Veja bem, Germano, você fez uma explicação, mas eu gostaria de ser um pouco mais incisivo no negócio. Perfeito. A minha experiência pessoal em relação ao acompanhamento, ao follow-up, né, do planejamento estratégico, sempre se perdeu nos donos da empresa. Porque eles são os mentores, eles podem chegar e dizer, não, tá ali, ó, seu objetivo é esse, você fez, mas eles, via de regra, só fazem isso quando a água começa a bater na bunda deles, sabe? Enquanto tá bem para eles, enquanto eles estão recebendo uma grana boa, tá tudo maravilhoso. E tem um outro detalhe, já aconteceu comigo algo semelhante ao que o Aguiar estava contando ali. Eu era um cobrador dos resultados. E aí os funcionários reclamavam com o dono da empresa que eu cobrava muito o resultado deles. E o dono da empresa se deixava, vamos dizer assim, envolver por esse mimimi, e aí me chamavam a atenção. E eu dizia para o dono da empresa o seguinte, eu digo, meu amigo, eu estou chamando a atenção do pessoal, porque quem paga o meu salário não é você, é a empresa. Eu estou zelando pela empresa, como se a empresa fosse minha. Sabe? E essa é uma cultura que ainda é muito pouco praticada de um modo geral. Eu vejo assim como um grande desafio no seu mercado de trabalho, que é a implantação de planejamentos, a cultura dos proprietários. Se ele não tiver esse condicionamento, esse comprometimento, você vai pregar no deserto. Concorda? Aí como no teu caso, né, no teu case, aquele funcionário que foi contratado, que tem essa visão e que quer fazer com que essas regras, essas metas sejam cumpridas e atingidas, ele se torna como chato, e o dono, os proprietários da empresa, como não tem essa cultura, embora adquiriram a ferramenta, mas não alimentam essa ferramenta o dia a dia, acaba tornando aquele que tem a visão da coisa, se tornando um chato no meio daqueles que deixa assim, antes não era assim, de primeiro, deixa isso aí lá para trás, vamos utilizar as boas ferramentas e as novas ferramentas, e os bons profissionais. Veio uma pergunta também direta para o seu Germano, que é o seguinte, dentro desse contexto, desse panorama, desse cenário, Germano, qual é o maior desafio num planejamento estratégico? Tchan, 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 tchan. Certo. Bom senso. O que é bom senso? Sim, explica, por favor. A gente percebe muito, tá, na hora que nas empresas eles colocarem metas muito agressivas. Então o que acontece? Os funcionários, as pessoas que estão envolvidas no dia a dia, eles têm consciência até onde a empresa pode chegar. Então, digamos, a empresa ela coloca, olha, eu quero ter um faturamento de 90%. Só que as pessoas que estão envolvidas na operação sabem que ela pode chegar
a 40% no máximo. Então, a partir do momento que você coloca uma meta que não tem como ser cumprida, às vezes a pessoa até coloca de boa intenção, na expectativa de gerar uma motivação, e o efeito é o oposto. Então, o que vai acontecer? As pessoas já vão olhar para aquele planejamento descrentes, porque sabe que aquilo lá não vai poder ser realizado. Eu prefiro estratégias, às vezes, um pouco menos agressiva, mas que as pessoas acreditem e se engajem e se envolvam, do que às vezes um planejamento estratégico muito agressivo e que pouquíssimas pessoas, na maioria das vezes, quem coloca os números a serem alcançados, né, acreditarem. Tá? Não estou dizendo que isso aí vai ser um erro, né? Às vezes tem casos que é colocado planejamento agressivo, mas é criado todo um contexto para que ele seja alcançado. Tá? Então começa a se ter um acompanhamento, começa a se ter um apoio, né? E aí você cria condições que realmente se supere, né? Mas o que eu volto a chamar a atenção tem que ter essa questão do bom senso, né? De onde eu quero chegar. Por exemplo, eu não tenho vida política, eu não tenho. Aí eu coloco uma meta, eu quero ser presidente. Impossível, eu não tenho, entende, vivência nessa área. Então eu estou me enganando. Algo muito parecido às vezes pode acontecer do lado da empresa. Ela está num cenário, né, que ela coloca uma meta que realmente não tem como ser alcançada. Pode ser alcançada no momento daqui a 10 anos, né? Se forem feitas algumas mudanças. Mas se ela não se aperceber disso, né, e aí que eu volto a falar, coloca uma situação, um cenário que não é real, né, isso sim vai se tornar um dos problemas que existe hoje. Então, bom, mas para isso, então, os profissionais que orientam, né, para a execução de um bom planejamento, porque daqui a pouco a empresa está pensando em metas que num primeiro momento podem ser consideradas inatingíveis, né? E aí o profissional ele consegue adequar, consegue colocar essa situação para que realmente a empresa possa caminhar e ter sucesso. Não é tão simples assim. Não é difícil dobrar os pensamentos. Olha só, uma vez vi um planejamento estratégico muito interessante. A empresa era um gigante do mercado, tá? Na época, isso há quase 20 anos, o faturamento dela por ano era algo em torno de 13 bilhões. E ela colocou a meta de, isso em 3 anos, dobrar, dobrar e dobrar. Dobrar, dobrar e dobrar. Para quem já é uma gigante. Entre outras coisas, para ela conseguir fazer isso... Não era essa aí que ensacava vento, né? Dobrar a meta e ensacar o vento. Ela teria que... Era uma empresa estrangeira, né? Sim, ela teria que comprar o concorrente. E o concorrente não queria ser isso, um dos caminhos para ela conseguir atingir essa meta, né? Então o que acontece? Era um planejamento, o que eu quero dizer assim, era um planejamento muito agressivo. Então, existem os profissionais que dão a orientação, o pessoal de estratégia, sim. Só que aí os donos, às vezes, da empresa, eu não estou generalizando, tá? Mas isso o fator, o dono da empresa. Às vezes o dono da empresa é uma pessoa muito operacional, ele quer fazer as coisas acontecer. E aí é colocado, olha, no contexto de hoje, no cenário de hoje, na situação que estamos hoje, nós podemos chegar em tal tempo nessa meta aqui, nesse objetivo. E ele diz, não, eu quero mais, eu quero que alcance tanto, né? Então o que acontece? A pessoa está totalmente fora da realidade. A orientação foi dada. Então o que eu quero dizer, né, que é aquilo que eu falei no início da entrevista, a questão cultural, a questão de bom senso. Eu volto a falar, e às vezes eu prefiro um planejamento um pouco mais discreto, mais realista, e que o pessoal se envolva, do que algo assim, fora de cenário, né? E que tu sabe que no fundo vai ser quase impossível de ser alcançado. Tá, e dentro desta linha aí, tu já citaste uma das ferramentas, tem várias, lá de 1990 para cá muita coisa se desenvolveu, cresceu. Quais são as ferramentas que podem ser utilizadas aí para um bom planejamento estratégico? Bom, existe uma que é o começo de tudo, tá? Que é a chamada análise SWOT, também chamada de FOFA, por causa das siglas. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Tá? É muito interessante porque é uma ferramenta simples e que ajuda a empresa a conhecer o seu cenário. Existe uma outra que é importantíssima, que é a por perspectiva, né? A primeira que é a empresa saber qual que é a missão dela. Por que ela existe?
O que faz ela existir? Tá? A segunda é a visão da empresa, onde é que ela quer chegar? Tá? O que ela quer alcançar? Porque muitas vezes a empresa tem a missão dela, mas ela se perde. Eu conheci uma vez uma indústria, não era uma indústria, né? Era uma empresa que era muito conhecida numa cidade por vender relógios. Vendia relógio, consertava relógio, e por muitos anos aquilo lá sustentou uma geração. Só que dentro do mesmo prédio eles resolveram começar a vender material escolar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo. E foi tão bem que a parte de material escolar, ela sucumbiu, né? Ou melhor dizendo, ela se superou em relação à de relógios. Certo. Né? Aí mudou o viés da empresa. Mudou o viés. Tá? Então, qual que é a missão da empresa? Onde é que ela quer chegar? Uma coisa muito importante, os valores. Segunda ferramenta, e nessa ordem, né? A análise de SWOT, ou a FOFA. Aí sim ela teria condições para começar a ir para um planejamento um pouco mais detalhado. Né? Então, nesse caso, pode-se pensar nas 5 forças de Porter, no GPD, que é o gerenciamento orientado por diretrizes, ou num BSC. Tá? E se for o caso, pode usar as 3 ferramentas. Tá? Existem outras ferramentas, como o fluxo de valor agregado, a própria ferramenta Kanban, ela dá algumas orientações para planejamento estratégico. Né? Então, existe assim, uma série de ferramentas que vão ajudar. E eu aconselho que a empresa assim, não se apegue a uma única ferramenta. Por quê? Sim. Porque ferramentas diferentes vão ajudar a empresa a ter perspectivas diferentes, a perceber alguma situação que até então não podia, que a ferramenta que ela está usando não estava permitindo. Mas aconselho assim, que utilize assim, uma mescla, né, de ferramentas para que o planejamento seja mais adequado. E possibilita um leque maior de visibilidade, de situações, né, do que seguir uma ferramenta só. É interessante essa orientação. Dentro da sua experiência, Germano, para que isso possa ser, para isso que possa ter uma continuidade positiva, você sugeriria que houvessem assim reuniões com as equipes? Com que frequência para que se discutisse o andamento do planejamento? Olha só, uma das maneiras de você saber se o seu planejamento está no caminho, está no rumo, são os indicadores que você vai colocar para acompanhar. Então, eu posso ter um objetivo, uma meta, e essa meta apoiado por vários indicadores. Então, eu tenho lá um objetivo, eu quero ter fidelidade à marca. Certo? Que indicadores que eu poderia ter? Quantidade de clientes que tornaram a comprar de mim, quantidade de novos clientes indicados por clientes atuais. Eu vou tendo assim, uma coleção de indicadores que vão me dar suporte àquela meta que eu estou buscando. Então isso aí acaba se tornando uma gestão à vista. Então, se eu usar uma lógica do semáforo, né, esses meus indicadores estiverem ou amarelo ou verde, eu estou no rumo. Mas se eu tiver indicadores vermelhos e amarelo, eles já estão me alertando que eu preciso ter uma atitude porque aquela meta não vai ser alcançada. Então é sempre bom que eu tenha, a partir do momento que eu decidi por uma meta, eu me perguntar o que vai me dizer que eu estou no caminho. Quais são as referências que vão me dizer que eu estou no caminho. Tá? E aí os indicadores é uma das, né, que eu posso utilizar para me dar esse embasamento. Deixa eu entender uma coisinha que eu vivenciei, né, e que me surgiu aqui a curiosidade. A gente está acostumado a dizer assim, atingir 100% da meta. Né? Normal não é isso? Mas aí os consultores vieram e fizeram uma transformação. Você não teria que atingir 100%. Você teria que atingir 120%. Opa! Isso é uma regra de vocês ou como é que é isso aí? Assim, porque olha, mexeu com todo mundo. Mexeu com todo mundo. Você estava acostumado a atingir 100, pô, você tinha que atingir 120? Assim, eu vou colocar uma percepção minha, tá? A pessoa que colocou, não é 100%, sim 120%, talvez a intenção dela foi pensar o seguinte, se o pessoal olhar para 120% e alcançar 100%, é o que eu queria. Então eu coloco uma meta mais alta, mas se o pessoal chegar perto, eu estou satisfeito.
Isso é uma alternativa, só que ela pode criar um efeito totalmente oposto. É um risco, É né? um risco que a pessoa olha, Um tiro no 120%, se eu conseguir alcançar 70%, para mim está ótimo. Então, é um risco muito alto. E o Pode problema dar são certo. as medições, Exato. porque muitas vezes são feitas por pessoas que não estão tão qualificadas para isso, né? Quando a gente Não vai para conhece. a chefia de setor, aí ele tem o mesmo treinamento que eu Sim. tive. Mas Certo. a avaliação dele, será que ela é tão qualificada quanto para dizer assim, realmente, esse atingiu? Porque de repente você é demitido porque não atingiu a meta. É o risco. Então, assim, aquilo que eu falei, a questão do bom senso. Por exemplo, eu não conheço mandarim, tá? Certo. Mas E eu coloco- negociar com a China hoje? E eu coloco como meta que em um ano eu vou estar falando mandarim. Eu não vou conseguir cumprir essa meta porque tem Não treinamentos, aprende, tem trabalhos, tem uma série de coisas envolvidas, né? E é uma língua totalmente um contexto totalmente diferente que do inglês, que algumas coisas, né, são próximas, né? Então é um desafio maior. Então adianta eu colocar uma meta que no fundo eu sei que eu não vou conseguir cumprir, né? Então eu prefiro colocar como meta daqui a 2 anos, isso é algo mais realista, né, do que colocar 120% e o pessoal, aquele 120% que era para motivar, acaba desmotivando as pessoas. Então, tem que cuidar com isso, né? É uma observação que eu faço. Essa tua indicação aí a gente repassa para todos aqueles que nos acompanham. Aqueles que têm facilidade ou que pretendem, estão já no caminho de negócios que envolvem China, aprendam o mandarim. Porque eu ouvi uma reportagem de um profissional que esteve na China e de tudo aquilo que a gente já conhece, eu fiquei mais encantado ainda pela capacidade de produção que tem e o número de projetos e de avanços, o número de sacas de cimento que se gasta num mês em função de tudo que está acontecendo lá. Então, tem futuro aí para quem gosta desse Agora tipo de tem o negócio. outro lado, né, Mário? O Odair, porque é o seguinte, a gente que está aqui no Brasil, a gente tem uma visão, E certo. mas quem está lá, que vivencia, é o caso saiu recentemente uma reportagem sobre o homem mais rico lá da China, Certo. mas ia ver como é que ele tratava os empregados. Tem essa questão isso, da mão de ferro, né? Uma coisa importante, E né? paga pouco. Isso. Existe Muito pouco. como é que está o clima da empresa, o clima organizacional? Como é que os funcionários se sentem dentro da empresa? Eles se sentem parte da empresa ou eles estão naquela situação, olha, eu estou aqui temporariamente, mas estou à procura de outro emprego, de outra colocação, né? Por que eu estou falando isso? Porque a depender de como o clima organizacional, a sinergia que tem entre as pessoas, isso vai influenciar nas Isso metas. é muito importante. Então não adianta a empresa colocar um planejamento estratégico agressivo e o clima das pessoas não é o mais adequado. Existe uma alta rotatividade, existe um turnover muito alto, né? Por isso, no caso aí voltando ao BSC, né? Sim. Ele tem uma perspectiva que é chamada aprendizado e crescimento, onde ele foca exclusivamente no fator humano. Tá? Então a gente tem que ter isso aí. Se você vai colocar metas agressivas, então antes dê uma olhada como é que está a situação. Né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você agora. Dentro vamos dizer assim, do planejamento de um modo geral, deve estar incluído também um planejamento de treinamento para o pessoal, né? Antes de você fazer o planejamento estratégico, né, eu acho que seria, paralelo a isso, seria interessante você dar um treinamento, você proporcionar às pessoas alguma coisa sobre essa cultura de planejamento estratégico, tá? Porque é a mesma coisa que um programa de qualidade. A empresa tenta uma certificação, uma ISO 9000, né? Vai ficar muito mais fácil se tiver a cultura das pessoas. Então, se houver essa cultura de planejamento nas pessoas, o trabalho vai ser muito mais fácil. Caso contrário, vai ser um trabalho a mais. Bom, vamos dar uma atualizada então aqui pela live. Carla Billing dos Santos de Porto Alegre está nos acompanhando, diz ela aqui pelo WhatsApp. O Clerton Quequé de Abreu já falei.
Também um alemão, né, lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. Um grande abraço. O Sérgio Hauser, né? Pertinho ali de Santa Cruz, Lajeado, né? Mas como? Sempre nos acompanhando, ele disse que está passando aqui da live para o aplicativo Radiosnet, né? Circulando, ele está nos acompanhando sempre. Faça como o Sérgio Hauser, de Lajeado, Rio Grande do Sul. Curta, siga e compartilhe também a Delice. A Delice é aqui do Montese, Fortaleza, bairro enorme, bairro populoso aqui da capital do Ceará. Quem mais está aqui? O professor da Universidade Federal do Ceará, da UFC, o João Vitor Mussolini, está nos acompanhando pelo aplicativo, diz ele aqui, né? Aplicativo Radiosnet. Quem mais? O Aldo Sá, né, o nosso entrevistado do programa passado, está aqui ligadinho, participando. Deixe o seu comentário para que a gente consiga mandar o nosso abraço carinhoso para todos vocês. Compartilhe, é o programa Observatório Virtual, aqui pela Rádio Activa, é a rádio que você assiste. Nesse sábado, 25 de maio de 2019, é a nossa 47ª edição. Mário, vamos tocar o barco, Mário? Vamos. Germano, eu sei que você tem outros compromissos. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo? Bom, então, se está tranquilo, vamos em frente que atrás vem gente, porque o assunto é muito interessante para todo mundo que está nos ouvindo, porque planejamento não é vamos dizer assim, uma coisa só para uma pessoa, é para todos nós. Se nós não nos planejarmos, nós não vamos fazer nada de bom, nós vamos ficar sempre andando e não saímos do lugar. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Germano, para que você possa ter uma aproximação, até mesmo profissional com elas, no sentido de palestras, de cursos e de consultoria? Certo. Eu vou deixar meu e-mail depois aqui para o pessoal da rádio, né? Mas posso falar no ar, né? Pode. Deixa aqui, já vamos anunciar, o pessoal vai anotando lá. Você prepara aí, canetinha, lápis na mão. Que é germanofener@gmail.com. O Fener é F-E-2-Ns de navio E-R. Tá? Fener, germanofener@gmail.com. Então, qualquer Seu dúvida. Sobrenome de pai, alemão. Exatamente. Né? E o de mãe, qual que é, por curiosidade, italiana? Grande italiano, muito. Nós temos ouvintes nossos também em Modena, na Itália, né? O Miguel e a Nelda estão sempre nos acompanhando. Pronto. Um abraço lá para eles. Olha, um descendente aqui. Ó. Além do e-mail, qual é o outros contatos que elas podem rede fazer? Social. Celular, rede social. Quem quiser me seguir no caso, no Instagram, né? O germano.fener, né? É o canal que hoje eu mais estou utilizando, né? E vende bastante Instagram, né? Para quem trabalha em diversificadas áreas, tem que ter o Instagram. Porque é o canal que eu mais estou utilizando hoje, né? Todos. Então tem esses contatos aí. Isso aí. E o celular? Meu é o DDD 85, né? Isso. 99959-5900. Repetindo. 99959-5900. Pronto. Olha, eu estou recomendando porque eu sou uma pessoa que trabalhei a vida inteira em vendas, marketing e planejamento. E eu tive trocentos desafios em relação a tudo isso que o Germano falou aqui para nós. Eu vivenciei isso quase que todos os dias. E posso garantir a vocês, todos que estão nos ouvindo, que isso é uma realidade. E essa realidade vai ser cada vez mais presente na nossa vida. Porque você, eu, qualquer uma pessoa viva na face da Terra tem a mesma função: resolver problemas. E para você ser um bom resolvedor de problemas, você tem que se planejar. Você não pode sair dando tiro à torta e à direita, porque senão a bala bate na parede, volta, recalchoteia e pode te matar. Então, o planejamento é uma condição sine qua non para você fazer o seu dever de casa bem feito. E as pessoas esperam isso, elas esperam que você faça a coisa bem feita, em todos os sentidos. Quer ver? Vamos ver uma coisa bem corriqueira? Fazer café. Exige planejamento? Exige. Eu vou fazer café, qual é o coador que eu vou usar? Qual é o tipo de café que eu vou usar? Quanto eu ponho de água?
Quanto eu ponho de pó de café? Quanto tempo vai ficar fervendo? Isso é planejamento, gente. Nós não estamos falando de planejamento de ir à lua, não. Nós estamos falando de planejamento de fazer um café, sabe? Então, o planejamento ele está dioturnamente presente no nosso dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, pratique, exercite, e se você não souber, pergunte às outras pessoas como é que eu faço para chegar lá. Ah, você vai ter que fazer assim, essa. E outra coisa que eu aprendi também ao longo da vida é o seguinte: as grandes pedras, até os cegos se desviam. A gente tropeça nas pequenas pedras, nos detalhes. E o planejamento minimiza essa possibilidade de nós tropeçarmos nas pequenas pedras, porque elas podem ser identificadas antes que você tropece nelas. Como? Com o velho e habitual planejamento. Cobre-se e cobre. Cobre-se e cobre. Não tenha vergonha de ser chamado de chato. Você quer que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Seu Germano, suas considerações. Na verdade, Germano, quer modificar a sua vida, quer melhorar, todo mundo quer isso. Mas na verdade não modifica, não busca ferramentas, não se preocupa em mudanças, senão aquelas de viver o dia a dia, acordar, tocar o dia, no final lá da noite dormir de novo. Então vá atrás disso, busque situações que vão melhorar com certeza o seu estado de vida, o seu estado emocional. Cuide do seu estado emocional. Um bom planejamento ajuda a proteger até essa parte, que é uma das partes mais complicadas que nós estamos vivenciando no mundo de hoje, nos dias de hoje. Cuide do seu emocional, cuide lá das suas atitudes na sua empresa, mas não é só para você, né, que tem a empresa, que é um empresário, porque isso é fundamental. Isso, se ainda não está buscando essas ferramentas, já corra e busca de uma vez. Mas na questão individual, vamos falar um pouquinho mais sobre o planejamento individual. Perfeito. E depois dos teus livros. São 3 livros já lançados, já editados, que estão circulando por aí. A gente vai falar nele. Mas no individual, vamos estimular a todos aqueles que estão nos acompanhando a buscar esse planejamento individual para se tornar, com certeza, é o que todo mundo quer, mais feliz. Quer viajar, quer viver dentro do seu orçamento, quanto você ganha, quer adquirir alguma coisa para melhorar a sua qualidade dentro de casa ou fora dela. Vamos incentivar, Germano Fenner. Uma coisa assim que ajuda muito, tá, é os benefícios que você vai ter. Tá? Então, por exemplo, certo? Eu estou querendo perder peso, tá? Então o objetivo é perder peso. Sabe que o Mário tem um exemplo disso. O Mário. Depois ele vai falar aí para nós, é que é interessante o jeito que ele fala. Mas então, quais os benefícios que eu vou ter com isso? Aquela roupa que está dentro do guarda-roupa, que não cabe mais em mim, eu vou poder voltar a usar. Eu vou gastar menos com a alimentação. Eu vou me sentir mais disposto, certo? Pode acontecer, aí depende de cada pessoa, né? Ela vai ter a chance, de repente, de conseguir um relacionamento, sei lá, entende? O que eu quero dizer é olhar os benefícios que isso vai trazer para ela, tá? O que eu sempre gosto de pegar muito o caso das pessoas que passam em concurso. As pessoas que passam em concurso, o que motiva elas a ficar tanto tempo estudando, tanto tempo investindo, e às vezes passam um concurso, não reprovam, vão para um segundo, reprovam. Esses tempos eu escutei um relato de uma pessoa que prestou 11 concursos. Eu conheço casos assim também. Né? Mas o que mantém elas a persistir nessa meta, né? Então vem à mente aquele pensamento: olha, eu vou ter um emprego estável, eu vou poder seguir uma carreira, eu vou ter uma remuneração mais adequada, eu vou ter minha mobilidade para mudar de cidade ou de estados. Isso tudo, na hora que a pessoa começa a pensar nesses benefícios, isso vai dando um gás, isso vai dando uma motivação. Um conselho que eu dou assim, aqueles momentos que você sente vontade de jogar a toalha, sabe, de desistir, né? Pense nos benefícios que você vai ter. Sempre que você assim, se sentir assim, às vezes, digamos, até abatido, né? Pense sempre nos objetivos. Uma empresa, o que fez uma empresa subir, crescer, evoluir? Foi a visão dos donos de conseguir, assim,
atender algumas cidades pessoais através do crescimento da empresa, a visão de querer ter oportunidades para as pessoas. Então, entendam, sempre que eu olhar os benefícios, os prêmios, isso vai motivar. Eu só queria acrescentar uma coisa a essa observação sua, Germano, que eu acho fundamental. Pense sempre nos benefícios que você vai ter, vírgula, com ética, fazendo aquilo que é certo e não o que é mais fácil. Porque você pode fazer um planejamento para assaltar um banco. Você pode fazer um planejamento para, sei lá, passar o golpe do Joãozinho sem braço, enfim, né? Tudo é planejamento. Mas a gente tem que usar a ética no nosso planejamento. Se a gente quiser viver em paz com a nossa consciência, né? Porque, por exemplo, eu me cobro muito, eu sou muito chato em relação a certas coisas, mas eu procuro botar a cabeça no travesseiro e dormir. Tem dias que eu acordo, às vezes, mais aperreado, porque eu estou chateado, porque algumas outras pessoas não estão percebendo que elas estão usando de artifícios que não são éticos. Sabe? Elas não estão fazendo o que é certo, elas estão fazendo o que é mais fácil. Muito comum no cenário de hoje. Muito. Olha, assim como eu, Acosta, você já passou por poucas e boas, sim, e até hoje batalha todo dia para conseguir o arroz com feijão, o Germano a mesma coisa, o Aguiar a mesma coisa. Então a gente, infelizmente, a gente tem que conviver com certas situações que são extremamente desconfortáveis para o nosso modo de ser. E dentro do nosso planejamento, essas situações não cabem, sabe? E aí, para a gente superar esse negócio, é o parto da montanha, viu? Hoje, gostei do exemplo da escola, dos concursos, né? Do preparo para os concursos. Tem um exemplo aí para estimular aqueles que estão acompanhando. Alzira Marculino, descendente direta de português, pais portugues, Santa Maria, Rio Grande do Sul, alguns anos atrás. Ela estudava, se planejou, fez o planejamento dela para estudar para concurso, estudou. Não passou no primeiro, no segundo, foi passar no 8º, mas passou. Aí foi chamada, estava já há uma semana nos Correios, de uma semana chamaram para o INSS. Aí ela também fez um planejamento para decidir. Optou pelo INSS, está há muitos anos já funcionário de carreira. Então não abandone, levante quando tiver naquele momento assim de querer desistir, levante, respire fundo, recobre as energias, pense no Pai Maior, não se afaste daquele que criou a tudo que a gente tem aqui na Terra, porque muitos problemas também estão por as pessoas estarem longe, e também é pelo excesso, né? Porque tem algumas religiões que levam ao excesso Não, tem equilíbrio até na religião, na fé, mas acredite em Deus, dê aquela chacoalhada, vamos dizer assim, e toque em frente, porque uma hora passa. Se o seu objetivo for concurso, se o objetivo for no setor privado, faça a mesma coisa. As dificuldades, e o Mário sempre coloca muito bem, vão ser encontradas no dia a dia, né? A rapadura é dura, mas não é mole. Siga em frente que você vai ser um vencedor, sim. Mas e dos livros, Germano? Fale antes dos livros, então. No segmento privado, né? Às vezes o que faz uma pessoa persistir numa empresa, se envolver? É a visão que ela tem a longo prazo de ocupar um cargo de supervisão, de gerência, de superintendente. E isso tudo são motivadores que fazem ela persistir nisso aí. Então, eu quero dizer que, tanto na questão do concurso, como na questão de empresas privadas, né, existe oportunidade para os dois segmentos, e oportunidades muito interessantes, né? Mas o que eu digo é essa questão de enxergar os benefícios a obter, eles podem fazer a diferença, né? Dificuldade no meu modo de pensar, as pessoas enxergarem esses benefícios. E aí, sobre duas coisas importantes. Sobre planejamento, eu gosto muito de uma frase daquele presidente americano, o Abraham Lincoln, que ele dizia o seguinte: se eu tivesse 9 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando o machado. Ele quer dizer o seguinte: eu passaria me planejando, pensando, me preparando para que quando fosse fazer rápido, fosse fazer certo e concluísse na primeira vez. E se o planejamento no decorrer não der certo, isso acontece, e por isso que a gente às vezes tem que repensar, refazer. Tem um pensamento japonês muito interessante que diz o seguinte: cair 6, levantar-se 7. Olha aí, tá certo. E, Germano, o planejamento também requer construir casas novas com pedras velhas?
desmanchar aquilo, aquela estrutura, ou se devagar ou de uma vez só, para conseguir se chegar adiante? Se você falar a questão de um planejamento que você está percebendo que não está dando certo, que não está evoluindo, com certeza isso faz parte. Olha, Faz parte. Na hora que você faz um planejamento, ele não está engessado. Certo. Porque o que acontece? Muda o contexto, muda o cenário. Você tem que rever, então, que pode sim ser uma pedra velha e você vai ter que substituir por uma pedra nova. Então, às vezes a gente tem que ter a visão aproveitar a pedra velha também para colocar experiência, na né? construção, né? Mas assim, do por exemplo, prédio novo. Por exemplo, voltando àquela situação financeira, a pessoa não está conseguindo, ela vai perceber que ela não vai chegar àquele valor que ela quer no final do ano, certo? O que pode ser mudado? O planejamento é adequado? Ele está sendo ideal? Então, às vezes, a gente tem que ter a humildade de criticar. E essa técnica que eu estou usando, as ações que eu estou fazendo, os indicadores, as metas, eles estão condizentes? Então, às vezes, eu tenho que fazer essa crítica e, se for o caso, rever. Tá? E muitos planejamentos nós temos N casos de empresas que reviram seus planejamentos, que revisaram, né? E que conseguiram alcançar aquilo que estava se objetivando. Então tem que, sim, numa determinada etapa, se for o caso, fazer a revisão, e isso não tem problema nenhum. Tá? É uma inteligência, inclusive, né? Você conseguir ver, opa, deixa eu rever isso aqui, porque eu não estou Acerta o ponto e segue em frente. E segue em frente. Tá. Faz os ajustes, como se diz, né? E dos 2 livros, então, vamos falar um pouquinho desses 3 livros, né? Perfeito. Que estão aí circulando, que foram lançados 2 pela editora Ciência Moderna. Vamos falar um pouquinho sobre eles, como Perfeito. é que é a concepção e o que visa, né? Atrair esses leitores. Sabe qual que é tem 2 livros meus que são na área de projetos, tá? Certo. Sabe qual a semelhança entre estratégia e projeto? Olha aí. É que se você não tiver projetos, a estratégia não vira realidade. É só uma ideia. Tá? A estratégia são planos, mas esses planos têm que virar realidade. Tá? Uma das maneiras deles virarem realidade é através dos projetos, certo? Por exemplo, se eu estiver acima do peso, tá? Eu posso ter um projeto de rever minha alimentação, eu posso ter um projeto de academia, eu posso ter vários projetos apoiando. Tá? O fato é que são os projetos que vão fazer a estratégia virar realidade. Então, eu tenho um livro que é chamado Gerenciamento de Múltiplos Projetos, com Microsoft Project Server, que ele é em torno de uma ferramenta para você gerenciar vários projetos ao mesmo tempo. Porque o que acontece? No lado da empresa, a empresa ela tem várias coisas que ela quer fazer durante o ano. Assim como as pessoas, você que está nos ouvindo, tem várias ideias que você gostaria de fazer esse ano. Vai dar para fazer todas elas? Não. Algumas estão limitadas a tempo, outras estão limitadas a recurso financeiro, outras estão limitadas porque você não está preparado, e a mesma coisa acontece com o lado das empresas. E aí vem, quais são os projetos que eu vou escolher? Como é que eu vou escolher os projetos corretos? E uma vez que eu escolhi, como é que eu vou conduzir esse projeto? Então é isso que eu abordo nesse livro aí. Aquele outro, o segundo, que é o gerenciamento Microsoft Project com boas práticas PMI. O PMI é como se fosse um modelo, um framework para você gerenciar um projeto. Existem vários outros, existe o IPMA, existe o Prince2, existe o modelo Hermes, que é um modelo usado no sul da França. Existem várias práticas de projeto. E por que é interessante essas práticas? Para aumentar a chance de dar certo. Então esse livro eu faço todo ele em cima de 2 contextos. Uma ferramenta, que é o Microsoft Project, e uma boa prática, que é a prática do PMI, que está descrita no guia PMBOK, ou PMBOK, como alguns chamam, né? Ou PMBOK. Né? Então, em cima disso, né, eu vou orientando a ferramenta com a aplicação do framework. E o terceiro livro... Isso, da editora Brasport, olha só, Mapas Mentais, Potencializando Ideias. Exato, né? Título rico. O que acontece, tá? Existe uma técnica chamada mapas mentais, certo? Que ela facilita enormemente vários aspectos, como comunicação, a questão assim, de você tomar notas, a questão de você estudar. Então existe assim um leque muito grande que pode ser aplicado essa técnica, inclusive para a questão do planejamento. Às vezes, quantas vezes você vai conversar com um grupo de pessoas,
o script está todo na sua cabeça do que você vai dizer, chega lá, você se perde. Você fala uma coisa e queria ter dito outra. Certo. Então, como é que eu posso passar essa ideia? Então, existem, inclusive, recursos de mapas mentais para isso. Tá? O mapa mental, existem várias histórias sobre a origem dele. Uma particularmente me chama a atenção, das várias que eu vi, né? Que o criador dos mapas mentais, que é o Tony Buzan, ele fez a seguinte pergunta: por que alguns alunos que tinham pouquíssimo tempo para estudar iam tão bem, ou às vezes melhor, do que aqueles alunos que tinham tempo disponível para estudo? E ele começou a observar os cadernos, ele começou a perceber um comportamento padrão, que eram rabiscos, anotações. Ele percebeu esse padrão, e em cima desse padrão ele montou essa técnica de mapas mentais. Então, nesse livro eu comento sobre as técnicas, sobre algumas escolas de percepção de como é o cérebro, e dou uma dezena de exemplos lá de como você pode usar mapas mentais para entrevista, usar para palestra, para um planejamento, para estudos, né? Então eu tento fazer com que as pessoas utilizem melhor os seus recursos internos com o uso desta ferramenta. Muito bem, e onde nós podemos encontrar esses livros? Se você for na Amazon, no próprio site da Ciência Moderna, que é o www.cienciamoderna.com.br, ou na Brasport, que é o de mapas mentais, que é o www.brasport.com.br, ou digitando mesmo no Google, né? Mapas mentais, Germano Fenner, pronto, ele vai dar as opções de onde você conseguir essa literatura. Muito bem, também informações no teu Instagram, né? Perfeito. Olha aí, viu só? Olha, Mário, quem está aqui conosco, né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo com Germano Fenner, que é graduado em Informática, MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, MBA Executivo em Gestão de Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, mestre em Sistema e Processos Industriais pela Unisc, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e doutor em Ciência da Computação pela UFC, e autor aí de 3 livros que já se encontram aí à disposição de todos aqueles que querem vivenciar tudo que se conversou, tudo que se discutiu, tudo que se está conversando ainda aqui no programa Observatório Virtual, nessa edição 47. Faltou acrescentar uma coisa: o seu Germano Fenner também faz parte do Rotary Club aqui da Terra da Luz de Fortaleza. O Rotary Club que tem dado bons exemplos da questão de se preocupar com o próximo, né? Churrasquinho do amor uma vez por mês, ajudando ali o lar da criança que fica próximo à Igreja Fátima, e entre tantas outras coisas que o Rotary Club Terra da Luz ele fomenta nas suas reuniões, tem toda essa questão do network, do contato com as pessoas, e o exemplo está aqui hoje junto conosco na nossa bancada, para a alegria de todos aqueles que estão nos acompanhando. E se você quiser participar do Rotary Club Terra da Luz em Fortaleza, a nossa próxima reunião será no dia 7 de junho, às 8 horas da manhã, na sede da ABB aqui de Fortaleza, que fica ali na Barão de Studart, de 8 às 9. Vai lá, compareça, veja como é que nós trabalhamos, e se você achar interessante, você fica. E o nosso lema é: fazer o bem faz bem. Muito bem, fazer o bem faz bem sempre. Desperte o seu coração para ajuda ao próximo, para aqueles que também estão vivendo, né? Muitos estão vendo, infelizmente, na questão da vulnerabilidade social. O programa correu, Nossa Senhora, Aguiar Júnior. Mas vamos fazer uma atualização de esporte. O que tem por aí? O que está tendo? Aguiar Júnior. Olha, eu sei que o Leão Fortaleza, ele ganhou de 1-0 ali do Botafogo da Paraíba, né? Qual é o cenário aí do esporte aqui do Ceará e do Brasil, Aguiar Júnior? Olha, rapidamente a gente passando, o meu amigo Odair Afonso. Passando aqui na questão do esporte, vamos lá, pronto. É o seguinte, hoje nós não temos futebol, time cearense em campo, mas amanhã sim. Amanhã nós teremos o Fortaleza enfrentando o Vasco da Gama aqui no Estádio Castelão, 19 horas.
O Vasco aí que... Eu acho que o Mário não é torcedor do Vasco. Torcedor do Botafogo, torcedor do Alaria, torcedor do Fluminense. Portuguesa também, né? Canto do Rio, não é da tua época, não. Não, de forma alguma. Nem no YouTube eu não encontrei esse daí, viu? Mas enfrenta amanhã às 19 horas com transmissão da equipe radialista Miguel Messias. E na segunda-feira tem time cearense em campo. É a vez do Ceará enfrentar o time do Avaí, jogo lá na Ressacada. Então são 2 jogos que pela Série A dos times cearenses, dando destaque aí, mas sem esquecer, né? Como certa vez eu disse ao Mário, futebol cearense não se resume a Ceará e Fortaleza. Tem o Ferroviário, que gosto muito. Tem o Ferroviário que está seguindo uma campanha muito boa. Exatamente. Né? Abraço ao Landerson. Isso, inclusive as pessoas que achavam que o Edson Cariús iria ser transferido para o Ceará, não é esse ano que ele vai mudar, né? Essa semana, inclusive, foi definido. Houve proposta do Ceará, houve proposta do Fortaleza, não chegaram a um acordo em comum. Resultado, fica no Ferroviário durante essa temporada o jogador Edson Cariús, que é um artilheiro nato, coisa que está faltando nesse país, viu? Tá Aguiar Júnior, por falar em Ceará, né? O Ceará tá bem o Ceará. Esteve conosco no último evento gaúcho, apreciando e comendo um belo costelão de fogo, né? Ricardinho, com a família, com a sua esposa Ana Beatriz e filha, estiveram lá conosco e eu passei a admirar cada vez mais essa criatura, porque se preocupa ele e a família também com o seu próximo, também com a ajuda àqueles que são necessitados. Parabéns, Ricardinho, pelo teu futebol e principalmente por ter feito o primeiro gol contra o Grêmio. Grêmio foi muito bonito. Sim, foi bonito. E o Ricardinho está sendo, vamos dizer assim, está recuperando o futebol dele, né? É isso. Acho que a vinda do Anderson Moreira deve ter dado um alento aí, deu um gás. Isso. E isso está sendo interessante, até porque a torcida já estava pegando no pé do jogador, né? Muito bem. Olha aqui na live, olha quem está falando aqui, professor, muito bom, professor Germano, Laísa Justina. Dá um recadinho, um alô para ela aí. Muitíssimo obrigado, Laísa, um grande abraço para você. Mas nós estamos finalizando, então vamos fazer assim aquela avaliaçãozinha rápida final, Mário Brandão, depois professor Germano, para encerrar o Observatório Virtual deste sábado, 25 de maio. Puta que esse maio também passou rápido. A nossa consideração, primeiro é a seguinte: ouça, curta e compartilhe. Rádio Web Active, ao vivo e a cores, aqui de Fortaleza, para o Ceará, Nordeste, Brasil e restante do mundo. E uma coisa muito importante que a gente gostaria sempre de receber esse feedback de vocês. Nós procuramos fazer um programa que seja de assuntos relevantes para todo mundo. Não é só para Manuel, Antônio ou Joaquim, é para todo mundo, de A a Z, independentemente da idade, do sexo e da onde você mora. Nós procuramos compartilhar conhecimentos que são relevantes para você melhorar o seu dia a dia profissional e ou pessoal. Se não souber, não tenha vergonha, não hesite, entre em contato conosco, pergunte e nós vamos tentar explicar a dúvida que você tem, ok? Agradeço imensamente a atenção de vocês todos. Fiquem com Deus, uma semana de muito sucesso para vocês todos. É a nossa revista eletrônica, Observatório Virtual, trazendo todo sábado assuntos diversos, né, Mário Brandão? E você também pode ser colaborador aí para nossas pautas. Visite a página, a fanpage Observatório Virtual e deixe lá o seu recadinho, cada vez aumentando mais as curtidas na fanpage Observatório Virtual. Isso nos deixa muito mais feliz e muito mais contente. Mas, professor Germano Fenner, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela relevância dos temas, né, pelo seu conhecimento que pôde compartilhar com todos aqueles que nos acompanharam, que foram muitos, sempre são muitos, em todos os cantos aí do Brasil e também fora do Brasil, exemplo da Itália, da Argentina, né, da Holanda.
muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, aqueles que quiserem acompanhar o professor Germano, que vão até o seu Instagram, Germano Fenner. Germano.Fenner. É ponto Fenner, F-E-N-N-E-R. E ali vocês já estarão em contato com tudo aquilo que se produziu aqui, com tudo aquilo que significa esse grande profissional, com esse currículo maravilhoso que eu fiquei aqui encantado, nós todos ficamos, né? Anunciamos esse currículo. Muito obrigado, e as tuas considerações finais. Bom, então, para as pessoas que a gente teve o privilégio de estar nos ouvindo, né? O que eu quero desejar é muito sucesso para vocês. Vocês não precisam esperar uma data específica, né, para colocar metas, objetivos na sua vida. Tenha certeza, se você fizer um planejamento, como falei, não quer dizer que você vai ter sucesso, mas as chances vão aumentar consideravelmente. E a gente tem que trabalhar em cima, né, dessas possibilidades de aumentar. Mas principalmente que tudo de bom, que dê certo para vocês. E mais uma vez obrigado por terem nos recebido através da Rádio Activa na casa, na residência de vocês. Eu desejo tudo de bom. Nós então reforçamos o agradecimento e obrigado então a todos vocês que nos acompanharam ali desde as 10 horas. E não esqueça, todo sábado que vem, Mário Brandão, tu levantaste uma situação, não tem um feriado na sexta, Aguiar Júnior? Como é que estamos no nosso calendário? Cristo, sexta-feira. É feriado 31. Aí, normalmente pós-feriado nós colocamos a reprodução de um programa já acontecido, o Aguiar Júnior escolhe um programa relevante e aí a gente reprisa ele, seria o primeiro sábado do mês com a Ellen Brandão. Se não acontecer, a gente passa a Ellen Brandão para o segundo sábado do mês de junho. Bom, no meu calendário, o Corpus Christi é dia 20. Olha aí, Mário 31 Brandão. de maio. Bom, nós vamos então nos afinar na questão da agenda aqui e entendo o programa sábado que vem. A Ellen Brandão estará aqui com o quadro Coisas de Mulher. Muita polêmica, muito avanço nas discussões e nos debates sobre as coisas das mulheres, mas também as coisas do mundo de uma maneira geral. Fica sempre bastante ativa a nossa bancada aqui com a Ellen Brandão. Até sábado que vem. Antes, eu li a Ellen Brandão. Olha, me reportei aquele programa anterior onde que houveram várias trocas. Ellen Bezerra, grande comunicadora. Mário Brandão, eu li essa semana uma frasezinha curta que eu gostei bastante, que ela nos traz e nos remete ao dia a dia da nossa vida aí, e a gente tem que fomentar isso, a gente tem que ir atrás, né? Que é: a paciência é um elemento fundamental do sucesso. Tem que ter paciência? Tenha você paciência e siga em frente com seus projetos, com planejamento estratégico, tanto na empresa quanto no individual. Essa frase é do Bill Gates, né? A paciência é um elemento fundamental do sucesso. Vamos ter paciência, sim. Boa tarde para todos vocês. Voltamos no sábado que vem ao programa Observatório Virtual. Muito obrigado pela audiência de vocês. O programa estará daqui a uns minutos na fanpage da Rádio Active e também na fanpage do programa Observatório Virtual. Nos acompanhe, curta e compartilhe. Até sábado que vem. Fiquem com Deus.